Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, amados. Livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 5. Êxodo 14, a partir do verso 5, o texto está aí projetado, você também pode acompanhar na sua Bíblia, seu celular, enfim, para ter aí o tempo de você fazer suas anotações também. A palavra de Deus diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios nada puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de modo que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram:
vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém. Queridos irmãos, há momentos na nossa vida, circunstâncias, em que somos pressionados a um novo posicionamento espiritual. Aquele momento onde você está cercado, pressionado por todos os lados. Momentos onde parece que a vida te leva ao limite. Os seus recursos acabam. Você não vê, não enxerga saídas. E aí você começa a se perguntar, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? O medo toma conta do seu coração. A qualquer momento parece que os problemas vão te atropelar e você não vai sobreviver. Já se sentiu assim? Está se sentindo assim? Exatamente essa era a sensação do povo de Israel durante os eventos narrados neste texto. E nesse momento crítico, angustiante, qual foi a resposta de Deus para o povo? Avancem, diga ao povo que marche, é hora de avançar. Mas até a gente chegar nesse momento, né, vamos mastigar um pouco mais a história, né, degustar aí as suas partes, porque essa história pode ser a história da sua vida, pode ser a história desse momento que você está atravessando, e é preciso ficar bem claro que Deus quer falar com você nessa manhã, nesse dia. A primeira lição que a gente pode extrair dessa história é muito simples, muito básica. Não confie em Faraó. Faraó não cumpre acordos. Os faraós desse mundo não mantêm suas palavras. O cristão não pode ter a sua vida espiritual paralisada porque está decepcionado com o Faraó. Ora, você vai dizer, poxa, confiei tanto em Faraó, ele me deu a sua palavra, olha o que ele fez. Não dá para avançar, a situação que o Faraó me causou, me trouxe prejuízo, me deixou perplexo. Meu irmão, minha irmã, Faraó ou faraós não são confiáveis. Afinal de contas, quem são os faraós? É o mundo, as pessoas desse mundo, as instituições desse mundo, os líderes desse mundo, tudo e todos que ainda não foi redimido por Cristo Jesus. Tudo e todos que operam nesse mundo de acordo com os valores desse mundo.
e em submissão aos senhores desse mundo. Os faraós que existem ao nosso redor, é tudo e todos que têm por base um sistema incrédulo. Um mundo incrédulo funciona com base em incredulidade. É ingenuidade a gente esperar o contrário. Jesus deixou muito claro: seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos. E ele nos exorta a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Erramos, irmãos, porque tratamos lobos como ovelhas. E às vezes, passamos os 52 domingos do ano na igreja, mas de segunda a sábado, não agimos com a prudência necessária diante dos faraós desse mundo. Simplicidade e prudência, vigilância e oração, estratégias. Então, é imaturidade espiritual eu ter a minha vida paralisada por Faraó. É imaturidade espiritual confiar demais em Faraó, porque o natural de Faraó é estar contra o reino de Deus, contra o povo de Deus. Às vezes, eventualmente, pode acontecer, sim, de os interesses dele convergir com os nossos e nos ajudar. É possível. Mas a palavra de Deus nos orienta sempre a tratar isso como exceção, não como regra. Tanto cuidado para não confiar demais em Faraó. Em hipótese alguma, negocie seus compromissos espirituais com o Faraó. Não faça acordos com o Faraó. Ora, por estarmos nesse mundo, é óbvio, você vai ter que lidar com eles. Estão por todos os lados. Não tem jeito. Mas nós não devemos entregar a nossa confiança a eles. Não devemos fazer de Faraó a nossa esperança. Há muita gente por aí se decepcionando e paralisando a sua vida espiritual. Por quê? Porque tem entregado a sua esperança, a sua confiança, feito acordos sérios demais com faraós. E aí Faraó te deu a volta, te enganou, te causou prejuízo, te prejudicou. Então, tire uma lição espiritual disso. Não se sinta a pior pessoa do mundo. Faraó disfarça bem os seus interesses, e uma hora ou outra a gente é enganado, não tem jeito. Precisamos aprender, precisamos crescer. E, entre outras coisas, precisamos aprender a confiar mais em Deus do que em Faraó. Aprendemos nessa história que Faraó pode sim enganar o povo de Deus. Faraó pode sim nos enganar, mas ele nunca engana o Senhor. A razão pela qual a gente fala isso é porque você sabe, né? Faraó era o rei do Egito. E lá pelas tantas, ele deu autorização para que o povo saísse do Egito. Verdade seja dita, ele só fez isso depois que 10 pragas destruíram a nação. Estava lá, liberou, autorizou, podem ir. Os egípcios, praticamente, né, o texto vai dizer que eles foram empurrando os israelitas para fora. Então, os israelitas saem do Egito de cabeça erguida. Aí o nosso texto começa no versículo 5, dizendo que horas depois, Faraó está lá no palácio, e ele começa a ficar indignado com aquela situação, ele começa a pensar, o que foi que fizemos? Que humilhação passamos nós, o grandioso povo do Egito. Olha o prejuízo que temos, perdemos milhares de escravos. Então, naquele momento, Faraó e as autoridades egípcias mudam de ideia. E o exército é reunido e saem perseguindo Israel.
poderoso exército egípcio rapidamente se aproxima do povo de Israel, que está acampado em frente ao mar. Versículo 10. Os israelitas, que já tinham saído algumas horas, estão acampados em frente ao mar, começam a avistar o exército egípcio se aproximando. Então, imagine você a sensação. O desespero toma conta. O medo toma conta, a angústia. O que eles poderiam fazer contra o exército? Ora, eles eram escravos daquele povo. Eles só saíram de lá, não foi porque eles enfrentaram e venceram, é porque eles receberam autorização para isso. Não eram soldados, não tinham armas. Então, do ponto de vista militar, humano, não havia chance para Israel. O povo começa a reclamar de Deus e reclamar de Moisés, né? Porque, afinal de contas, você sabe, a culpa sempre é do pastor. Você pecou, você errou, a culpa é de quem? Da igreja, do pastor. Você não procurou conselho e fez bobagem. A culpa é do pastor. Você confiou em Faraó. Você sabe de quem é a culpa, né? Nossa tendência, irmãos, é terceirizar a nossa responsabilidade. Especialmente quando a gente fala de problemas espirituais. É claro que isso acontece em outras igrejas, não na Igreja das Águas, né? Mas isso nos faz perceber um outro princípio aqui no texto. O medo desestabiliza a nossa fé. Quando as circunstâncias apertam, ficamos nervosos, a pressão vem, falamos bobagens, fazemos bobagens. Costuma-se dizer que em momentos de crise a gente perde a razão. Deixamos de agir racionalmente. Agimos por instinto. Então a gente poderia acrescentar nesse caso que em momentos de crise a gente perde a fé. Deixamos de agir com base no que cremos. Ignoramos o Evangelho, ignoramos as experiências que temos com Deus e tomamos decisões incrédulas. Simplesmente esquecemos tudo o que Deus fez por nós. Deixamos de lado a palavra. Momentos de crise e pressão, queridos. Veja você, nos impedem de fazer uma leitura espiritual da situação, de interpretar de maneira adequada o que está acontecendo. Não podemos ignorar que muitas vezes, quando o nosso emocional está desestabilizado, isso incapacita o nosso espiritual. São momentos críticos na caminhada. E é crucial que você se prepare de antemão para lidar com eles. Porque eles vão acontecer. Sabe? É quando a gente está entrando no avião e antes do avião decolar, há uma série de instruções de segurança. Óbvio, ninguém quer que o avião caia. Mas se acontecer uma situação adversa, você se prepara para ela antes de acontecer. E nesse mundo, nessa vida, irmãos, situações adversas acontecem a qualquer momento. A qualquer momento. Você sai de uma crise e aí significa que Deus está te dando alguns momentos para se preparar para a próxima. Porque ela vai chegar. Seja ela emocional, financeira, de saúde, espiritual, no trabalho, em casa, acontece. É parte desse mundo, é parte dessa vida. Então, o que a gente faz quando estamos cercados por todos os lados, o inimigo caminha em nossa direção, e eu à frente olho e só vejo o mar? O texto responde. Mas antes da resposta, veja uma das maiores ou das mais famosas bobagens já pronunciadas na Bíblia, que às vezes você e eu também pronunciamos. Está aí, no meio daquela confusão, o povo diz para Moisés: era melhor sermos escravos no Egito.
era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. É uma frase que vai se repetir, irmão, se você for acompanhando a história do povo de Israel. Entre outras, só para a gente citar um exemplo, no capítulo 16, versículo 3, vai dizer assim, olha só, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Porque lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês, olha a terceirização, nos trouxeram para morrer de fome neste deserto. Então, irmãos, o deserto na Bíblia funciona como uma metáfora para momentos críticos que atravessamos. Só que há um detalhe que às vezes nos escapa. Os desertos não são uma fatalidade, uma catástrofe, um castigo, um lugar de dor e sofrimento. Os desertos são escolas espirituais. Por isso, quem levou o povo para o deserto foi Deus. Foi Deus. Capítulo 13, versículo 17 e 18, afirma que, literalmente, Deus não quis conduzir o povo pelo caminho mais curto. Então, havia um caminho mais curto, um caminho mais fácil, um caminho mais simples. Mas Deus, na sua soberania, preferiu levar o povo pelo caminho mais longo, o caminho do deserto. E aí, mais surpreendente, aparece no início do capítulo 14, quando o texto diz que Deus fez o povo acampar em frente ao mar, porque Deus queria, note bem este ponto, Deus queria que Faraó e o seu exército alcançassem o povo de Israel. Então Deus levou o povo para o deserto, Deus mandou o povo acampar no deserto, e Deus queria que Faraó alcançasse o povo de Israel ali. Às vezes, quem permitiu que Faraó chegasse até você foi Deus. Então isso não é obra do diabo, isso não é obra do destino, isso não é um castigo, isso não é uma coincidência, isso não é um trabalho que fizeram para você, isso não é uma coisa do acaso, isso não é um azar. Deus. 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 Porque os desertos, irmãos, são lugar de amadurecimento, escola de amadurecimento da nossa fé, porque os desertos nos forçam a tomar algumas decisões fundamentais. Fica claro no versículo 15. Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Então a mensagem de Deus para aquele povo, a mensagem de Deus para a gente, é avançar. Só que avançar é fazer uma escolha, é avançar na direção do mar. É isso que Deus estava dizendo. Então, naquele momento o povo tinha duas escolhas: ou avançar para dentro do mar, ou voltar para o Egito. Avançar é ir na direção contrária do Egito. Avançar é dizer não a Faraó. Avançar é dizer não ao estilo de vida que tínhamos no Egito. Mas retornar ao Egito é sempre uma tentação. Por quê, irmãos? Porque nós estamos acostumados com o Egito. O Egito é previsível. Ora, no Egito você é escravo? É. Mas tem comida no final do dia. No Egito, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Amanhã você vai ser escravo. No outro dia também. Na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. No Egito não há novidades. No Egito não há expectativa. O Egito é um ótimo lugar para os ansiosos.
Tudo é previsível. Nada diferente vai acontecer. No Egito, você não precisa de fé. Eu preciso apenas me adaptar ao sistema de escravidão. No Egito, alguns dos meus desejos são satisfeitos. Na verdade, o sistema do Egito nos treina a desejar certas coisas. Ele nos condiciona a desejar o que Faraó oferece. E aí a gente começa a querer muito o que Faraó oferece, porque fomos condicionados a isso. E aí, quando você recebe o que deseja, né? As panelas de carne, os pães, as cebolas, você até esquece que é escravo. Na verdade, no final do dia, você até agradece a Faraó. Caramba, esse Faraó é muito bom, olha aí. Ainda assim, né, a gente é escravo e ainda deixa de comer. Então, o deserto é diferente do Egito, irmãos. Porque o deserto é lugar de liberdade, mas é lugar de dependência de Deus. Não somos escravos, somos filhos. E aí, o pão vai cair do céu, a água vai sair da rocha, a nuvem vai proteger do calor do dia, o fogo do frio à noite, a glória do Senhor indica o caminho. Mas aí rola ansiedade. Que aí você vai perguntar, mas será que vai ter pão amanhã? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não nos ensinou a pedir pelo pão de amanhã, mas a declarar com confiança, o pão de hoje eu vou receber. Não é o pão que eu vou conquistar, é o pão que Ele vai me dar. Não é a padaria que Ele vai me dar, é o pão nosso de cada dia. Graça, milagre. Tanto que, quando o maná caía do céu, e o povo guardava o maná de um dia para o outro, no outro dia amanhecia estragado. Deserto é caminhar crendo nos milagres do Senhor, irmãos. E quando a gente fala de milagre, parece uma coisa linda e maravilhosa. Mas caminhar crendo no milagre é um grande desafio. Por isso, boa parte do povo preferia voltar para o Egito. Deserto é o lugar da gente aprender a dependência de Deus, não na teoria. Não é uma aula, não é um seminário, não é um curso. Não são doutrinas sobre dependência de Deus, é na prática. Você não precisa de desertos para aprender a teologia da dependência de Deus. Você pode ler um livro para isso. O deserto é um lugar onde somos forjados. Mas não para por aí. O deserto também é um lugar de desintoxicação. Nunca esqueço uma frase que um professor compartilhou numa aula no seminário. Ele disse assim: foi muito fácil para Deus tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito do povo. O que ele quer dizer é o seguinte: uma coisa é o povo sair fisicamente do Egito. Outra coisa é tirar o Egito do coração, tirar o Egito da mente. Sabe, é como uma pessoa que está fisicamente dentro da igreja. Ora, não é difícil a pessoa entrar fisicamente neste espaço. Outra bem diferente são os seus pensamentos, são os seus sentimentos, são os seus desejos, suas vontades, não estarem mais presos ao mundo. Quantos de nós aqui poderíamos dizer que nesse exato momento, o seu pensamento e o seu coração está aqui? Seu corpo está aqui. E enquanto o nosso coração estiver no Egito, o deserto vai ser para você um lugar de reclamação.
O deserto vai ser para você um lugar de murmuração. Você não vai suportar. Qual a saída? A saída é seguir o caminho que Deus coloca diante de nós. E às vezes o caminho que Deus coloca diante de nós é o mar. Entrar para dentro do mar. Deserto é um lugar de formação espiritual. É onde somos treinados, sua mente e seu coração são reconfigurados pelo padrão do Evangelho. Então, progressivamente, você vai aprendendo que não precisa das cebolas e das carnes do Egito. Somos pedagogicamente treinados pelo Senhor a ter novos desejos. Aprendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi o que Jesus citou no deserto, quando Satanás o tentou com pães. O deserto é um lugar onde somos alfabetizados, treinados no estilo de vida dos filhos de Deus. O deserto nos leva a uma reavaliação do que é essencial. Será que eu preciso das cebolas e das carnes do Egito para sobreviver? O deserto nos ajuda a encontrar o propósito de vida. Veja, recentemente eu estava ouvindo um podcast que discutia a questão do sentido da vida. Parti lá de um autor. E uma das questões que foi levantada foi que exatamente os dias que a gente não tem nada para fazer, né? Os dias de folga, os dias de feriado, dias onde você não tem uma agenda pré-definida, às vezes são para algumas pessoas os dias mais angustiantes. Por quê? Porque o sistema do Egito nos faz colocar o sentido da vida nas ocupações. E aí, quando aparentemente não temos uma ocupação, vem a depressão, vem a tristeza, vem a angústia, vem o vazio. Um exemplo simples do nosso dia a dia pastoral, todo crente, né? 100% dos crentes, 100%, reclama que não investe mais na sua comunhão com Deus porque não tem tempo, né? Então, trabalho, escola, família, casa, enfim, não sobra tempo. Mas aí, quando chega o feriado, a folga, a férias, a gente também não investe mais tempo em oração, meditação, edificar o nosso coração, orar em família, orar com amigos. Escandalosamente, nós não investimos um minuto a mais na nossa comunhão com Deus. Aí Deus te leva para o deserto. O deserto é tipicamente o lugar onde você não tem nada para fazer. O deserto é Deus ajustando o seu coração para aprender que a graça dele é melhor do que a vida. A presença dele, na presença dele, a plenitude de alegria. O melhor da vida é o Senhor. O deserto é a escola do céu. Verdades que são aprendidas na prática, irmãos. Verdades que precisam ser vividas. Então, essa pregação, esse culto pode te dar muitas dicas interessantes. Mas as verdades do deserto, como falamos, são mais do que doutrinas. É mais do que uma explicação teológica, racional. São verdades que precisam ser formadas, forjadas na sua vida, no seu corpo, no seu dia a dia. Elas precisam ser treinadas, praticadas, para que a sua alma, o seu coração, os seus desejos sejam condicionados
por meio de práticas espirituais regulares. Por isso, a palavra de Deus para o povo de Israel, naquele dia, para mim e para você hoje, é avançar. Na direção do improvável, apenas confiando no Senhor. Então, vamos para essa parte do texto. Imagine a situação. Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés pega a vara, toca ao mar. De repente sopra um vento fortíssimo. As águas se dividem. O povo começa a ver o chão seco. De um lado uma parede de água, de outro outra. A pergunta que não quer calar: quem é que vai passar no meio disso? E vai que, lá pelas tantas, Deus muda de ideia. E vai que, lá pelas tantas, essas águas, elas voltem. E se esse milagre não se sustentar? O deserto, irmãos, é lugar de milagres. O deserto é lugar de experiências extraordinárias com Deus. Mas a vivência dessas experiências depende de um passo de fé e obediência. Diga ao povo que avance. Será que não ficou nenhum israelita para trás, né? Eu fico pensando nos primeiros. Porque deve ter muita gente que fala assim: bem, eu vou, mas vai você na frente, vai você na frente. Vai você na frente. Mas alguém foi na frente. Alguém pisou. Alguém atravessou. E para complicar o negócio, tudo aconteceu à noite. No meio da noite. Então, você está atravessando o mar, você não está vendo o que tem do outro lado. Não está uma praia paradisíaca, holofotes, né, uma banda, uma festa te esperando para chegar do outro lado. Será que você iria de boa ou você ficaria para trás? Quem sabe não fosse mais vantajoso fazer um acordo com o faraó? Quem sabe não era melhor você esperar, mais seguro para você e sua família, falar: pô, faraó, vamos negociar aqui, olha, eu continuo seu escravo. Vai lá, o que esse Moisés vai arrumar? Vai que essa água cai e a gente vai morrer tudo afogado. Avançar na direção do mar, irmãos, é seguir a direção, às vezes, do irracional. Daquilo que não faz o menor sentido. É dependência irrestrita do Senhor. Então, quem ora de fora, quem não entra no mar, acha isso uma insanidade. Na verdade, acha isso muitas vezes uma irresponsabilidade. Coisa de louco. Quem avança, experimenta algo transformador. A Bíblia está cheia dessas histórias. Eu vejo muitas vezes irmãos, irmãs, gente que entra e sai da igreja, que tem uma expectativa ou tem uma atitude de espectador diante da vida espiritual. São aqueles que estão sentados, vendo o povo passar, criticando Moisés por botar o povo naquela situação, discutindo que talvez fosse melhor se entregar a Faraó. Pessoas que analisam a situação, pessoas que discutem a situação, pessoas que criticam a situação, mas pessoas que não dão um passo de fé na direção de algo mais profundo com Deus. Foi o que Pedro experimentou quando andou sobre as águas. Foi o que Noé experimentou quando ele começou a construir a arca. Foi o que a viúva que não tinha azeite experimentou quando ela começou a encher as panelas e balde de azeite. Veja a insanidade disso. O seu azeite está acabando e você vai encher panelas e baldes.
pessoas que viveram milagres. Por quê? Porque antes elas obedeceram. Porque antes elas deram um passo de fé. Esse é o caminho do Evangelho, irmãos. Para os padrões do mundo, de acordo com a lógica do Egito, não faz o menor sentido Jesus Cristo estar vivo hoje. Não faz sentido achar que a nossa fé nele vai trazer do céu perdão para os meus pecados. Não faz sentido acreditar que o poder de Deus pode efetivamente mudar a mente de alguém, o coração de alguém. Não faz sentido achar que um dia Jesus vai voltar e o universo inteiro será transformado. Não faz sentido a gente pregar o Evangelho achando que alguém, simplesmente por ouvir o Evangelho, vai experimentar libertação e mudança de vida, de comportamento. Não faz sentido a gente fazer parte de uma igreja. Não faz sentido a gente abrir mão de tantas e tantas coisas que o Egito oferece. Não faz sentido a gente entrar dentro de um mar e começar a atravessar sem ter qualquer garantia. Mas os que avançaram viveram o milagre. Os que avançaram confiaram na palavra de Deus. Os que avançaram experimentaram o que está no último versículo desse texto. Eles viram a glória de Deus. E aí, no capítulo 15, eles puderam cantar a canção de Moisés. Está aí. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força, o Senhor é minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu louvarei. Os que avançaram, cantaram e dançaram com Miriam. Deus te chama a avançar. Pense na resposta que Deus dá a Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo que avance. Meu irmão, minha irmã, a hora de clamar. E a hora de avançar. Há momentos de oração e há momentos de obediência. Há situações que a gente resolve participando da intercessão antes do culto. Há situações que você vai resolver quando sair desse culto e começar a colocar em prática. Há situações que demandam a gente orar neste exato momento. E outras que demandam você começar a colocar em prática o que Deus te manda fazer. Há momentos de oração. Há momentos de ação. Porque às vezes, irmãos, a gente ora e Deus já respondeu. Às vezes a resposta de Deus para a nossa vida, ela é imediata. Você perguntou, Ele respondeu, e aí? Um passo na direção do mar, avance, o mar está aqui, vai para dentro dele. Às vezes, irmãos, nós estamos fisicamente na igreja, mas o nosso coração está no Egito, eu falei disso antes. E minha última pontuação é para você que se sente assim. Você está dentro da igreja, mas seu coração não está aqui dentro. Como é que a gente arranca o Egito do coração? Caminhando na direção que Deus coloca para a gente. Não vai ser o Egito que vai curar o seu coração, meu irmão. Não importa o quanto o seu coração e o seu corpo e os seus desejos ainda estejam voltados para o Egito, você precisa caminhar na direção contrária. Ir na direção do Senhor. Experimentar os milagres. Agir em obediência. E crer que no caminho
no caminho, Deus vai renovando, Deus vai reconfigurando. E as práticas espirituais vão forjando em você uma nova identidade. Vamos orar? Talvez você feche seus olhos agora e fale com o Senhor. E talvez você vá ouvir do Senhor a mesma coisa que Moisés ouviu. Por que clamas a mim? Peça ao Senhor convicção no coração para o caminho que você precisa seguir. Peça ao Senhor convicção no coração para as decisões que você precisa tomar. Peça ao Senhor sabedoria, força para se comprometer com práticas que você vai praticar. Coisas que vão começar a serem realidade na sua vida hoje. Não são coisas que você vai orar, não, Senhor, eu preciso de uma resposta. Não, você já tem a resposta. Você não precisa de uma confirmação, você já tem a confirmação. Você precisa de obediência. 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 Depender de Deus. Confiar em Deus. Fazer o que Ele te manda fazer, crendo que Ele vai suprir. Entrar para dentro do mar, crendo que Ele vai sustentar essa água. Não negocie com o Faraó, não retroceda, não volte atrás. O Egito não é seu lugar, ainda que o seu coração esteja condicionado pelos desejos do Egito. É indo na direção do Senhor que a gente vai limpando, purificando, renovando o coração. Eu creio que todos nós queremos viver milagres. Você quer milagres, você tem milagres aí na sua vida que você traz no coração, sonhos que você traz na sua vida. Mas será que você está disposto a caminhar, dar passos na direção da vontade de Deus? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Ah, Senhor, venha ao nosso encontro, Deus. Venha ao encontro desses que clamam ao Senhor. Venha ao encontro desses, ó Pai, que chegaram aqui com o coração incrédulo. Venha ao encontro desses que chegaram aqui, Senhor, totalmente presos ao sistema do Egito. Vem ao encontro, ó Pai, desses, ó Pai, que estão se sentindo pressionados e cercados por todos os lados. Vem ao encontro desses, ó Pai, que não sabem para onde ir, não veem saída, ó Pai, para a sua vida. Vem ao encontro, ó Pai, desses, ó Deus, que já ouviram a Tua voz, mas tem medo de seguir a direção do Senhor, tem medo de fazer o que o Senhor manda, tem medo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, venha ao nosso encontro nessa hora, Senhor. Ah, Deus, faz o nosso coração
ser preenchido com a certeza da tua vontade. Dá-nos a fé, a coragem, a ousadia, Senhor, de seguir em frente. Que possamos pisar no mar, que possamos adentrar o mar. Às vezes o medo não vai sair totalmente do nosso coração, mas que possamos confiar no Senhor. Senhor, dá clareza para o teu povo ouvir e compreender as respostas do Senhor, os sinais do Senhor. Senhor, como é difícil viver na dependência do Senhor. Como, ó Pai, queremos estar no controle de tudo, do dia de hoje, do dia de amanhã. Em nome de Jesus, ó Pai, ensina o nosso coração a depender do Senhor. Que possamos confiar no teu cuidado hoje, Senhor. E obedecer ao Senhor hoje. Que possamos, ó Pai, assumir aqui, Senhor, para hoje, ações concretas, ó Pai, de obediência à tua vontade. Ações concretas, ó Pai, de mudança de vida. Ações concretas, ó Pai, de um novo relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Que não possamos, ó Pai, ser espectadores daqueles que atravessam o mar. Que possamos ser os que marcham por dentro do mar, Senhor. Que possamos fazer parte desse grande povo que vive o milagre. Para a nossa alegria e para a glória do teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos convida a participar do milagre. O Senhor nos oferece o milagre. O Senhor tem um prazer, ó Pai, em nos abençoar. Portanto, sim, Senhor, para a alegria do teu povo e para a glória do teu nome. Para a alegria de um povo, Senhor, que confia no Senhor. Que possamos caminhar, ó Pai, não na direção do que faz sentido. Não segundo a lógica do mundo, os padrões do mundo, mas segundo, ó Pai, a fé no Senhor. E aqueles, ó Deus, eu peço por esses, ó Deus, que têm tomado decisões, ó Pai, com base na fé, que têm tomado decisões, ó Pai, com base naquilo que creem no Senhor. Que o Senhor ministre sobre estas vidas, ó Pai, milagres do Senhor. Que o pão, Senhor, o pão que representa, Senhor, todas as nossas necessidades básicas, dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Ensina-nos a viver segundo o maná. Ensina-nos a viver, Senhor, no deserto. Alegres, porque temos um Deus que cuida de nós. Alegres, porque temos um Deus que provê as nossas necessidades. Confiantes, porque temos um Deus que guerreia as nossas lutas. Que o medo, a tristeza, a angústia, Senhor, não nos dominem. Que o medo não nos leve na direção de Faraó, mas que possamos encarar, ó Pai, o Egito de frente, porque o nosso Deus luta por nós. E não há impossíveis para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, atua no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.